Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende aí do momento que você vai estar assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Valmir Frias, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula desse nosso componente, né, que a gente está vendo. Tá aí na tela para vocês exatamente o que a gente vai ver hoje, né? Então a gente está na nossa atividade 3 do desenvolvimento, né? O desenvolvimento dessa atividade 3, cujo título aí é Dados Populacionais, né? Isso daí faz parte do nosso aprofundamento Superar Desafios de Humanas. A unidade curricular é Pessoal e Coletivo, repense suas atitudes. E o componente curricular é Eu e o Outro, Culturas no Plural. Pessoal, a gente tem alguns recadinhos aí, né, para dar, que normalmente a gente faz, e hoje a gente tem um outro aí, né, que é bastante importante. Então vamos a esses recados para a gente começar a aula logo em seguida. Tá aí então as habilidades, né, dos eixos estruturantes, né, que é aí a investigação científica, que é a parte principal, né? E dentro disso a gente está vendo aí as habilidades a EMIFCHS 01. A gente está vendo também a 04, a 08 e a 12. E continuando aí no nosso respaldo pedagógico, as habilidades aí do currículo paulista, né, que a gente tá analisando é a EM 13 CHS 201 e também a EM 13 CHS 606. E já com relação ao objetivo da aula, o nosso objetivo mais importante aí é compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, mostrando aí ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento. Pessoal, eu comecei meio invertido aí hoje, mas assim, fazer minha audiodescrição para vocês, né? Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu tô com uma camiseta preta, com uma frase aqui de uma música do Led Zeppelin. Tô com uma calça jeans, tênis, né? E aproveitando então minha audiodescrição, já vou falar também aí do pessoal de Libras, né? Que muito nos auxilia aí, deixando a aula mais abrangente, né? Mais acessível a todos, né? Hoje a gente está com a Bianca, né? Que tá aí agora. A Bianca vai dar um tchauzinho pra gente aí. E logo em seguida vai vir a Elisângela. E já aproveitando esse início da aula, dar uma dica para vocês, pessoal, para vocês darem uma olhada no YouTube, né? Existe um canal, né, um novo canal aí do Centro de Mídias, que é o canal da Educação Antirracista, né? Então acessem, né, deem uma olhada lá, tem bastante material. Todas as aulas aqui do Centro de Mídias que tem alguma coisa relacionada a essa temática antirracista estão sendo aos poucos aí, né, feitas upload aí para esse canal, para que todas as aulas que têm algum tipo de relação com a questão antirracista, então estarem todas dentro desse próprio canal aí, né, do Centro de Mídias, é um canal também do Centro de Mídias, aonde a temática de todas as aulas lá vai ter sempre uma ligação com questões aí antirracistas, que é uma questão que a gente pode analisar aí em diversos tipos, né, em diversas ciências, em diversas matérias, aí a gente pode estar falando a respeito disso, então acaba sendo também uma certa, como uma curiosidade mesmo, né, você, por exemplo, vê uma aula cuja temática é antirracista, mas uma aula de matemática ou mesmo uma aula de química, de física, tal, falando a respeito disso. Então é uma forma da gente falar sobre o assunto nos diversos vieses aí que existem dentro da educação, né? Então não se esqueçam aí, o canal de educação antirracista do Centro de Mídias aí da Educação de São Paulo.
tá bom? Pessoal, agora, o que exatamente a gente vai ver na aula de hoje, então tá aí na tela para vocês. A gente está vendo, então, a atividade 3, né? Onde a gente vai falar a respeito de dados populacionais, inclusive questões ligadas aí a crescimento populacional, que acaba chegando num ponto que a gente ultimamente fala bastante disso, até mesmo na imprensa no geral, tal, que é a questão de superpopulação, a questão de chegada, né, aos 8 bilhões de habitantes no planeta. Então, é um assunto que está aí bastante, com uma visibilidade bem grande, inclusive na mídia, no jornalismo e tal, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, tá aí na tela, né? A gente tá vendo questões aí ligadas ao crescimento populacional. Obviamente, a gente usa para isso aí grandemente, né, a ótica da geografia, para que a gente estude aí mais a fundo esses assuntos, né? E aí, isso daí é parte integrante aí do discurso, né, dos que pregam aí que a superpopulação é um dos problemas atuais do mundo, né? Então, a gente vai ver se isso realmente é verdade ou não no decorrer dessas aulas. E aí, sabendo pensar um pouco mais a questão do crescimento populacional, acaba influenciando aí questões ligadas também à história, à sociologia, né? Para que a gente entenda melhor aí os reais problemas, né, que essa questão da superpopulação nos traz ou não nos traz, né? A gente vai ver aí no decorrer dessa atividade 3 e a aula de hoje, então, a gente está vendo aí desenvolvimento, né? A parte de desenvolvimento dessa atividade 3, tá? E aí, então, falando de crescimento populacional, falando de superpopulação, a gente tem que analisar alguns pontos aí, né? E principalmente, assim, o que seria, então, né, o crescimento populacional, tal. Então, tá aí na tela já para vocês. Essa questão de se analisar o crescimento populacional e bem como também aí o conceito de superpopulação, a gente acaba tendo que utilizar aí vários tipos de ferramentas e sempre ferramentas bastante ligadas à questão de coleta de dados, de organização desses dados, né? Para que a gente possa entender exatamente o que a gente vai procurar num determinado dado, para que aquilo e de que forma a gente vai usar esses dados dentro de um estudo geográfico, por exemplo, um estudo na questão de população e tal, e até mesmo governos se utilizando disso, né, para criação, para colocar em prática aí políticas públicas, né, que estão ligadas a questões aí relacionadas ao crescimento da população. Então, de novo aí na tela, né, definindo aí o que é o crescimento populacional. Então, isso daí é uma mudança positiva, né, do número de indivíduos de uma população. Esse termo população é utilizado não só na geografia, mas, por exemplo, na biologia, para falar de por exemplo, a população de macacos numa determinada floresta. Então, também se usa esse tipo de termo, mas, obviamente, se a gente está aqui falando muito mais de questões ligadas às ciências humanas e principalmente à geografia, a gente está falando de população no sentido mais entendível do termo aí, ou seja, a população mesmo de humanos numa determinada localidade. Então, a gente está falando disso, né? E aí, pessoal, a gente teve na pesquisa, né, na produção dessa aula, a gente acaba, né, nós professores acabamos aí vendo determinadas né, vídeos, reportagens, tal, documentários e coisas do gênero para a gente pegar o máximo de informação possível a respeito e poder depois passar isso na aula de uma forma ou de outra, né? Muitas vezes a gente consegue passar um vídeo, né, ou uma reportagem, por exemplo, e às vezes por alguns motivos a gente acaba não tendo essa possibilidade. E nessa aula eu
na verdade, tinha aí algumas reportagens que eu queria falar para vocês. Como a gente, por esse motivo, né, questões de direitos autorais, a gente não conseguiu, então a gente vai tentar fazer de uma forma diferente. E eu vou falar um pouquinho a respeito, né? E convidar vocês aí também para que vocês acessem isso na casa de vocês, na sala de aula, diretamente com o seu professor de geografia, por exemplo, ou mesmo em casa, né? Acessar e dar uma olhada nisso, porque vai acabar enriquecendo um pouco mais esse assunto. Então, é o que a gente vai ver a partir de agora. Ó, tá aí na tela para vocês. Ou seja, né? Eram 2 vídeos. Num deles a gente tem a gente vai falar aí da questão da ONU está calculando, né, a chegada do planeta aí aos 8 bilhões, né, em novembro. Para se ter uma ideia, a projeção da ONU, né, era de que o mundo chegaria aos 8 bilhões de habitantes. Pode voltar em mim um pouquinho. Aos 8 bilhões de habitantes, o mundo iria chegar em torno de 2024. Esses cálculos da ONU, eles estão sempre sendo revistos, né? E essas revisões vão trazendo cada vez, assim, o tempo para se chegar a determinados marcos, né, na população está diminuindo sempre, né? Então, o mundo demorou aí séculos para chegar a 1 bilhão de habitantes. Demorou muito menos para chegar a 2 bilhões, menos ainda para chegar a 3, e isso está sempre diminuindo esse tempo, né? De meados do século passado, ou seja, do século XX, o mundo tinha lá 6 bilhões. Em 50, 60 anos já atingiu os 7, e aí um pouco nessa mesma proporção aí de quantidade de tempo, atingiu agora, né? A previsão era de que iria atingir no dia 15 de novembro, foram até alguns dias antes que o mundo atingiu esses 8 bilhões. Então, essa reportagem, né, que está aí na tela para vocês, ó, para vocês, inclusive, nesse momento aí, printar, né, ter a informação dos vídeos em si, e para poder depois assistir em casa, a gente tem aí a tela, mas assim, essa reportagem, essa primeira, ela está falando a respeito dessa chegada, né, da população aos 8 bilhões, o que isso pode acarretar para o planeta, o que pode trazer de malefícios ou mesmo benefícios ao planeta, e tentando mostrar isso de uma forma o menos política possível, né? Já que a ideia aí é mostrar mesmo essa chegada a esse patamar de população, e o que isso pode trazer, e também já tentando na própria reportagem falando um pouquinho também de como é a projeção, né, que alguns dizem aí 2040, outros dizem 2050, que a população vai estar chegando perto dos 9 bilhões, né? Então, isso daí eu aconselho, né? Eu faço um convite a vocês aí que assistam o vídeo, porque acaba explicando bem melhor tudo isso. Já o segundo vídeo, ele está falando de superpopulação especificamente. Qual é o conceito, por que a ideia de superpopulação, por que essa ideia acaba muitas vezes tirando sono de governos aí em torno do mundo, por que isso está sendo tão falado, como que os países acabam lidando com essa questão da superpopulação. Por exemplo, tem países, como é o caso do Brasil, onde a gente não vê nenhum tipo de utilização do governo dizendo, não, a população tem que aumentar ou tem que diminuir, então para isso a gente tem que pedir à população que tenha mais filhos, ou então pedir à população que tenham menos filhos, ou seja, não há nenhum tipo de influência, né, na questão demográfica pelo governo brasileiro. Nem pedindo que a população tenha uma quantidade maior ou menor,
diminuindo, nada disso tem acontecido aqui no Brasil, desde que a gente entende o Brasil aí por Brasil, né? Agora, alguns países pelo mundo, alguns problemas assim podem vir a ocorrer. É o caso, logicamente, né, dos países mais populosos, que às vezes acabam tendo algum tipo de campanha de esclarecimento à população, muitas vezes pedindo, né, ou como é o caso da China, exigindo, né, que a pessoa só pode ter uma quantidade X de filhos, justamente tentando aí minimizar esse crescimento da população no seu país, né, no caso a China, evitando aí que essa população vá aumentando cada vez mais, porque inclusive a gente está falando do país mais populoso do mundo, né, a China, e que isso acaba trazendo aí, acarretando problemas, inclusive problemas governamentais, né? E aí, como eu disse, diferente do Brasil, que não há esse tipo de preocupação do governo, né? Na China isso é bem notório, isso já é histórico, inclusive, e aí acaba havendo essa preocupação, esse pedido aí às vezes, e muitas vezes exigência, né, do governo, para que efetivamente a pessoa tenha, durante um período aí, na China os casais podiam ter somente um filho. E isso se iniciou aí na década de 1970, 1980, e hoje isso está começando a ser revisto pelo governo. Possivelmente eles vão mudar alguma coisa nesse sentido, mas isso era algo que era lei e que era pedido aí, né, insistentemente para a população, mediante as próprias leis, para que isso minimizasse e dessa forma tentasse segurar um pouco esse crescimento populacional que é tão forte aí, né, na China, na Índia, tal. A gente vai ver daqui a pouquinho também a quantidade de habitantes aí, né, nos países mais populosos, e aí a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso. Isso pode ter a ver também, né, essa questão da China pode ter a ver também um pouco com questões políticas, né, a forma de organização política deles, mas basicamente está mais ligado a questões aí mesmo, né, da questão geográfica, da questão populacional mesmo, né. Então, pessoal, de novo aí na tela para vocês, né, outro bom momento aí para vocês printarem. Então, como eu já disse, vídeo 1 falando aí do aumento da população, vídeo 2 falando mais basicamente aí da questão mesmo ligado à superpopulação, tá? Então, mais um tempinho para vocês aí, printem a tela, tal, para que vocês possam então depois assistir, como eu disse, ou em casa ou mesmo em sala de aula, tá bom? E aí a gente continuando, falando de população, falando de quantidade, né, da população no mundo e tal, então tá aí na tela para vocês. Eu fiz esse quadro, né, com informações aí de sites, né, informação da internet, mas assim, esse seria um quadro de quantos habitantes tem nesses 10 países, né? Deixa eu ver direitinho, mas acho que é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, 10 países, os 10 mais populosos. E a gente tem aí, então, a China em primeiro lugar, né? Com 1 bilhão 426 milhões de habitantes. Já a Índia, que inclusive está na mesma região ali, né? No Oriente, no Oriente mesmo, né, o que a gente chamaria de Oriente, e no caso da China mais para o lado do Extremo Oriente e a Índia ali no Sudeste Asiático e tal. Então a diferença é aí de alguns milhões, aí, 14 milhões para ser mais exato, entre a China e a Índia, ou seja, ambas estão muito próximas, né, na quantidade de habitantes. E aí, dessas duas que são as primeiras colocadas, a China e a Índia, a gente tem depois um pulo drástico aí para o terceiro colocado, que é os Estados Unidos, onde há aí 337 milhões de habitantes, né?
Ou seja, tanto a China, que é o primeiro colocado, quanto a Índia, que é o segundo colocado, tem aí em torno de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas a mais do que o terceiro colocado, que é os Estados Unidos. Isso já demonstra o tamanho da diferença, né, e o tamanho do peso que tem, né, a população da China e da Índia nessa contagem aí da população mundial, que a gente está aí atingindo, né, os 8 bilhões aí, foi agora há pouco aí, a coisa de 10 dias atrás, que a gente acabou atingindo aí esses 8 bilhões, né? E aí depois vai tendo uma quantidade aí de habitantes pelos próximos colocados dessa lista aí, né? Como, por exemplo, a Indonésia, né? O Paquistão, a Nigéria, o Brasil, que está tudo aí naquele patamar de 200 e poucos milhões aí de habitantes, né? Entre a Indonésia, que seria o quarto colocado, 275 milhões. Aí o Paquistão tem um pouco menos, a Nigéria também um pouco menos, e o Brasil, que seria aí o sexto colocado, o sétimo colocado, né? O Brasil, ele tem aí 215 milhões, né? Já a Nigéria, que é o sexto colocado, 216 milhões, ou seja, a diferença é pequena entre os dois. E aí a gente chega no oitavo, nono e décimo, que seria Bangladesh, Rússia e México, que está aí na casa dos 100 milhões de habitantes, né? 170 para Bangladesh, 145 na Rússia e 127 no México. E uma coisa também que eu acho importante, né? A questão de a questão de ter uma população maior ou menor independe completamente da questão de tamanho territorial, né? A China é, na verdade, aí o quarto maior país do mundo e tem aí a maior população. A Índia também é um país razoavelmente grande e que tem aí também uma população enorme, né? Mas os Estados Unidos, que são, na verdade, aí o terceiro, se eu não me engano, maior país do mundo, tem a terceira maior população. Já a Rússia, que é o país, que é o maior país do mundo, né, territorialmente aí, tem aí a nona maior população. Então, assim, uma coisa não está extremamente ligada à outra, mesmo porque a gente tem aí grandes regiões, né, da China que são extremamente populosas, mas também tem regiões aí mais para o interior do país, onde a população mesmo do país, né, mais populoso do mundo é uma população um pouco mais escassa. O Brasil também cabe bastante nisso, né? O Brasil ele é muito populoso na região do litoral, né? A região banhada pelo Oceano Atlântico. Quando a gente vai entrando cada vez mais para as regiões aí a oeste, né? Tipo centro-oeste ou norte, né? Também vai ficando um pouco mais escasso a população, ou no mínimo diminuída, né, a quantidade de pessoas, tal, vai diminuindo quanto mais para o interior você vai entrando. Então são todas né, coisas que a gente tem que também estar analisando, não só pensando em questão de população, mas também de como essa população acaba sendo dividida, acaba sendo disposta dentro daquele país, né? Mostrando aí que essa diferença ou essa questão populacional ela tem vários pontos a serem analisados e dentre eles a questão de território, de tamanho territorial acaba influenciando muito pouco ou praticamente nada na questão dos países mais populosos, como a gente pode ver na lista que a gente apresentou aí agora. Pessoal, tá aí na tela para vocês, né? Então, o que é exatamente superpopulação, né? Então, quando o número de pessoas excede aí a capacidade de carga de um território ou meio para sustentar a vida, né? Com comida, com água potável, ar respirável, ou seja, essa é a questão
da população, desculpa, da poluição, ela é bem cuidada, a pessoa tem ali ar respirável, né, ar de boa qualidade, e isso é uma preocupação, né, algo que a maioria dos governos por aí a gente tem ideias, né, a gente tem coisas ligadas a esse tipo de informação, né. Os relógios, né, que a gente tem aqui em São Paulo mostram qualidade do ar, tal. Então isso daí já mostra também uma preocupação nesse sentido, e que em alguns lugares isso vira realmente um problema grave, né? O caso de algumas cidades da China mesmo, algumas cidades da Índia, onde os níveis aí né, de partículas, tal, de poluição, né, na atmosfera, às vezes acaba atingindo níveis muito altos. Então, é também uma preocupação que é levada a cabo aí, né, pelos governos do mundo. Então, voltando no slide, né, essa capacidade de carga de um território, ela é exatamente isso, né? Como é que é a questão da comida, né, do ar, da água potável, né, do ar respirável. E aí, isso daí acaba né, trazendo ao meio ambiente, aí danificando mais rapidamente o meio ambiente e também atrapalhando com certeza a questão mesmo da própria população, de como ela está se locomovendo, de como ela e de que em que locais exatamente dentro daquele território elas estão vivendo, estão, né, morando, esse tipo de informação. E aí, quando atinge essa questão da superpopulação, acaba levando aí a um colapso ecológico e social. Não sei se vocês se lembram, mas agora há pouco eu falei, no início da aula, eu falei da questão de que a superpopulação, ela acaba ocorrendo não só na humanidade, mas também em algumas questões aí de algumas populações aí, né, de animais na natureza. Então, tá aí na tela, né, para vocês, essa foto, essa imagem, ela mostra aí uma colmeia, né, aonde tem aí uma superpopulação de abelhas. Essa foto é de 2010, ela é de autoria aí de Yan, né, feita em Chambal, na Índia. A imagem pode ser ilustrativa, aí, porém a superpopulação é algo que pode vir a ocorrer também na natureza, como a própria foto aí ao lado está mostrando, né, dessa superpopulação aí de abelhas em uma colmeia. Pessoal, tem mais um gráfico que eu queria mostrar para vocês, está aí na tela. Isso daí mostra a população mundial, né, na área sombreada em verde, e a taxa de crescimento populacional mundial, que é essa linha vermelha, para o período aí de 1700 a 2100. Ou seja, né, a parte onde está em verde mais escuro é a parte que vem de 2017 até o momento atual que a gente vive hoje. E a parte em verde mais claro é a projeção entre o momento que a gente vive hoje, ou seja, 2022, projetando até 2100, o que possivelmente vai estar acontecendo aí com a população mundial. Então, isso já mostra, já denota, né, o tamanho desse aumento populacional e como ele tem aumentado cada vez mais nos últimos anos, né? Isso é algo que a gente tem que entender também. Pessoal, pode voltar em mim. Então, a gente viu o desenvolvimento aí desses dados populacionais hoje. A nossa próxima aula aí vai ser a aula de sistematização para a gente amarrar o assunto. Avaliem a aula, né? Pode voltar em mim um pouco. Isso, avaliem a aula, né? Digam aí o que vocês acharam, deem aí as suas dicas, né? Digam o que gostaram, o que não gostaram, para a gente estar sempre melhorando cada vez mais as nossas aulas aí, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido entendível, tenha sido também simples, né? De captar aí os pontos principais, e até a nossa próxima aula, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, valeu e até lá.